aqui no Fralda Justa com a doutora Mônica Laroca, nutróloga, e aqui, neste momento, o bebê nasceu, gente. Aí é aquela coisa, né? Todo mundo, ai, mas que fofinho, ai, o amor incondicional, ai, como é que tá o filho? A gente olha pra essa criança agora também com um novo olhar, né, doutora? Mas e a mãe, coitada? Cadê a mãe nessa história, gente? Gente. A gente só pensa no bebê. Olha. Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê a família? Ai, doutora, mas olha só, realmente, você tocou num ponto que tá todo mundo, né, os olhos todos estão voltados pro bebê, a gente, como mãe, vai ficando meio de escanteio, e eu acho que é um momento em que os olhares deviam voltar mais pra gente. Eu me vi ali, né, extremamente cansada, bico do peito machucado, você percebe que o seu corpo, você já não se reconhece naquele corpo, você vê que você não se alimenta direito porque a sua atenção realmente está toda voltada pro bebê. Mas então, como é que a gente faz pra olhar pra gente? É porque a primeira coisa que você espera é o quê? Você nasceu um neném. Aí o que você espera? Não tem mais barriga. Aí é aquela primeira decepção. A barriga continua lá. A gente tá inchada. Tô de 6 meses ainda e a criança já nasceu. Né? Você leva aquela roupa pra maternidade achando que vai caber naquele vestido e nada do vestido entrar em você. Porque você tá num processo ainda, né? Você passou às vezes por um parto, que, independente da forma de parto, que isso é uma coisa até legal também, Nádia, de falar. Que como esse neném vem ao mundo, a forma como ele chegou ao mundo é muito interessante. Cesárea, parto normal, o primeiro contato do bebê, como tendo ali o muco vaginal, né, continuando na questão da desbiose intestinal, o primeiro contato com a vagina da mãe, com aquele muco vaginal, isso é muito importante para ele ter uma qualidade da saúde intestinal. Não se fala isso. Hoje em dia, as mulheres que têm parto cesárea, eles até pegam um pouquinho do muco vaginal e passam até no rostinho do neném para ter o primeiro contato com as bactérias da mãe. Olha que louco, né? Colocar no peito da mãe para ter o contato com as bactérias da mãe. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Como que a natureza é sábia nesse sentido. Mas voltando aí para essa questão da mãe, né? E aí nasceu o bebê, a gente espera estar bem e a gente não tá bem. Por quê? Saiu o bebê, saiu a placenta, gente, é um boom de hormônios, é um monte de coisa que aconteceu naquele corpo, né, nessas 40 semanas mais ou menos aí, e arrancam a placenta, quer dizer, tudo aquele hormônio, tudo aquilo que estava gerando, que foi preparado para gerar aquele ser, de repente é arrancado da mãe, né, e isso causa uma alteração de humor dela, e ninguém pensa, coitada, a mãe ela tem que amamentar, ela não dorme, né? Ela tem que se alimentar de forma adequada para produzir leite, ela tem que cuidar do bebê, mas ao mesmo tempo ela não consegue dormir, né? Ela está indo aquele processo, né, de descoberta ainda do bebê, do que é ser mãe, meio perdida em tudo isso. Então é um momento que a gente tem que olhar com muito carinho para a mãe nesse momento, né? Que a gente vai lá para visitar e todo mundo quer saber como é que tá o bebê. Aí ninguém pergunta, como é que você tá, mãe? Né? Você tá bem? Né? Você é aquele misto, tipo assim, nossa, eu quero chorar de alegria pelo bebê, mas eu também tô me sentindo tão pesada. Exatamente, esse puerpério, eu falo que todo mundo fala dos 45 dias do pós-parto, né? Cara, eu chorava todos os dias, eu chorava. E aí eu chorava de alegria, eu chorava de tristeza, porque é aquele momento em que você fala, eu nunca mais vou deixar de ser mãe. Meu filho tá aqui pra sempre, mas ao mesmo tempo eu nunca mais vou ter a vida que eu tinha. Então a Natália morreu, você mistura aquela sensação de luto com aquela sensação de renascimento. Natália mãe. Mas pra onde eu tô indo? Quem é a Natália mãe? Com essa chuva de hormônio, e aí todo mundo fica, não, mas vai passar. Existe alguma coisa, alguma suplementação que a gente poderia fazer para aliviar também isso? É real esse pensamento? Sim, e tem algumas coisas que a gente pode fazer sim, e tem que avaliar cada caso, Claro. se há necessidade, né? Porque nem todo mundo passa também por esse processo de alteração de humor tão grande, né? Tem pessoas que a gente vê que passa por um pós-parto bem mais tranquilo, né? E tem pessoas que ficam realmente, às vezes, até um pouco assim, né? Em relação até ao bebê, assim, que... toda essa queda, né, de progesterona, essa retirada placentária. Então, existem algumas coisas assim que dá pra gente fazer. Às vezes, passar um pouquinho de hormônio, em algumas situações sim. Outras coisas têm que ser avaliadas, Nath, porque como é que tá a tireoide dessa mãe também nesse momento? A gente nunca pensa muito nisso, né? Às vezes tratou hipotireoidismo a gestação inteira e a mãe começa com toda essa alteração de humor. Tem a questão hormonal, tem outros órgãos envolvidos nisso, né? Tem todo o ambiente familiar, a alimentação, então tem que ter uma boa suplementação, continuar com a suplementação que foi feita durante o parto, durante a gestação, mas no pós-parto, continuar com essa suplementação é importante, esse aporte de vitaminas, de nutrientes, de oligoelementos é muito importante sim,
muita coisa passa pelo leite, né? Estão pensando que a mãe vai conseguir amamentar de uma forma, né, única, exclusiva, né? É importante a gente pensar nessa suplementação também para passar para o bebê, então tratando a mãe, tratando o bebê, né? E pensar aí nessa situação como um todo. Bacana. E aí você falou, poxa, tem o marido também. Coitado do marido, gente. Porque assim, até então, durante uma relação entre duas pessoas, o meu foco era o meu marido e vice-versa. E aí o marido precisa se acostumar a não ser mais o foco das minhas atenções. Não digo nem que role um ciúme, mas rola uma coisa meio perdida. Ele fica, tá, e eu vou pra onde? Eu faço o quê? A gente muito cobra o pai ser pai, mas ele também tá ali, né? A gente teve esse período pra se preparar pra ser mãe. A gente foi invadida por todos esses hormônios. O pai, coitado, ele de repente é pai. Essa construção ela é muito diferente pro homem e pra mulher. E aí eu entro na questão do resguardo. Todo mundo fala, tá em tempo de resguardo, né? A questão da vida sexual até mesmo do casal. O tempo de resguardo compreende quanto tempo? 45 dias? Isso, de 45 45 dias. Aonde, gente? Alguém coloca aqui, escreve, fala, o meu foi por 40... Tem mulher que engravida no resguardo, né? Parece que assim, não, 45 dias deu 50. Acabou. Vamos lá, tá né? tudo... Vamos lá. Tá tudo resolvido agora. Gente, o resguardo eu acho que pode durar 3 meses. Porque assim, se tinha uma coisa que eu não conseguia pensar depois que meu filho nasceu, foi em sexo. Eu olhei e falei, gente, como é que eu vou voltar a ter uma relação com meu marido? A perda da libido, ela é avassaladora. A gente sabe que existem algumas questões que nesse momento em especial, né, a prolactina está bem alta para a produção do leite, a natureza ela é muito sábia nesse sentido. Então, como que a gente foi feito? Bem, nesse momento você não pode reproduzir novamente, né? Então, teoricamente, o seu corpo ele se molda se volta para essa questão de produzir o alimento para o bebê. E isso realmente corta o libido da mulher. Então a gente percebe que existe sim uma redução do libido e que é explicado, existe uma fisiologia para isso. Nesse momento em que a gente começa a retomar, e isso é uma coisa que é muito individual, não tem uma data para isso. O importante é o casal estar alinhado. Eu acho que a gente não tem que preocupar, isso tem que ser com 40 dias, com 50 dias, com 3 meses. Isso eu acho que é uma questão individual de cada um. Mas é importante ter essa conversa e o casal, no momento em que ele se sentir, né, em que está precisando retomar as coisas e não está indo, né? O que a gente pode fazer, né? E às vezes tratar os dois, né? Tratar a mãe, tratar o pai também, porque às vezes é necessário, né? E tem um monte aí, a volta da atividade física, a suplementação, uma reposição hormonal quando necessária também, né? Melhorar a qualidade do sono, né? Tornar o ambiente equilibrado, né? Intercalar as noites em que o pai pode ajudar a tirar um pouco do leite, aí o pai coloca, né, um pouquinho à noite, ajuda e a mãe volta a ter noites de sono. Isso ela vai voltando a produzir os hormônios dela também, né? E vai voltando a vida dela também, né? E quando necessário, por que não passar o que está faltando, né? O que é que está faltando? Vamos dar uma olhada na progesterona, na testosterona, como tá? Né? E retomar isso, mas que isso não se prolongue por muito tempo também. Porque a gente acaba vendo até, claro que não só por conta dessa perda da libido, mas a gente vê muitos casais se desconectarem após o nascimento do filho, porque eles precisam aprender a viver como família. E aí, claro, entra muito o olhar para o que agora somos nós, para o olhar daquilo que a gente está construindo como família e não mais como casal ou como indivíduo. É novo, né, Nath? É muito novo, né? Porque entrou ali um serzinho que, né, que requer todas as atenções, né? E que não sabe, se a gente deixar sozinho, acho que o ser humano é o único animal que, se você deixar sozinho, não sobrevive. Não se vira. Né? Não vai viver sozinho. O cavalo nasce e já sai andando, né? O potrinho nasce e sai andando. Então, realmente a gente precisa desse foco pro bebê, mas sem esquecer a nossa individualidade. A gente tem primeiro, assim, lembrar que a mãe, para poder cuidar bem do filho, ela tem que estar muito bem. A gente como mãe, a gente acha que a gente se anula muito nesse momento, porque o que a gente quer ver? A gente quer ver nosso filho desenvolvendo bem. Então, seu filho, aí você leva lá no pediatra, tá crescendo, tá ganhando peso, a gente esquece da gente, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque o nosso objetivo é que o nosso filho fique bem. Mas é muito importante a gente pensar que a gente não pode deixar a peteca cair, que a gente tem que estar bem para ter uma continuidade disso.
né? E hoje é difícil a gente ter uma ajuda, né? Uma ajuda externa. Tudo hoje muito a mãe e o pai, né? Hoje as famílias elas estão menores e com menos, né, auxílio do que era antigamente. Então, toda essa mudança de estilo de vida, isso tem levado a consequências, né, para o casal. E saber lidar com tudo isso, né, é importante que tenha esse retorno da vida casal. Isso é muito importante. Isso não é falado, mas é muito importante que a gente restabeleça, né, como que veio aquele bebê, né? Foi da vida de casal, né? Então é importante ter a vida de casal, né? É verdade, é verdade. Agora, é humanamente impossível achar que essa mãe vai estar bem sem dormir. Como é que é isso? Assim, pra mim, acho que uma das coisas que mais pesou na maternidade foi a questão do sono. Eu passei muito perrengue com o Otto em relação ao sono, assim. E não era a cada 3 horas, não. Era a cada 40 minutos, 1h30. 40 minutos, 1h30. Socorro! Gente, isso é uma queixa, acho que de 100% das mães nesse momento, né? Não tem como, porque se você faz um aleitamento, uma amamentação exclusiva, você vai ter que... É difícil o bebê dormir muitas horas direto, né? Gente, mãe não dorme. Então, assim, dentro do possível, é óbvio que a gente sabe a limitação desse momento, mas fazer um pouco de higiene do sono, dormir num ambiente adequado, tranquilo, sem luz, com blackout, sem poluição sonora, sem poluição visual, de luz, né, de iluminação. Até aquela luzinha da TV. Até aquela luzinha da TV, né? É importante que a gente, as poucas horas que a mãe durma, que durma bem, né? E podendo voltar a ter noites mais completas de sono, tem um monte de ferramenta hoje em dia que dá pra você fazer, né? A gente tem que ver se é uma questão de indução de sono, de manutenção de sono, mas tem melatonina, tem GABA, tem muita coisa que dá pra gente fazer que ajuda nesse retorno, né? Às noites, porque eu sei muita mãe que depois que a criança volta a dormir, a mãe não consegue mais dormir. Exatamente, porque parece que virou um hábito acordar. E como é que você produz as coisas? Tem muita coisa que é produzida durante a noite. Então você acorda sem cortisol, GH, tanto hormônio, tanta coisa que você tem que produzir durante a noite pra você manter. A noite ela foi feita pra você acordar bem. Então a gente produz muita coisa à noite pra você acordar com aquela energia. Se você não dorme, você não produz, você não tem energia e o negócio cronifica. E aí você passa o dia cansada, se arrastando, porque, na verdade, se você consegue, se o seu filho acorda só uma vez na noite, você consegue ter 4 horas de sono, isso pra você já é uma coisa super positiva, que essas 4 horas sejam de qualidade. Né? Que você não tenha um sono superficial, que pelo menos nesse momento o seu corpo seja capaz de produzir o que você precisa. Né? Às vezes a gente fica até sem saber qual profissional a gente procura, porque você faz o acompanhamento com o seu obstetra até uma parte, né? Depois você volta a ter o acompanhamento com o ginecologista, mas aí você fala, tá, e eu vou pra onde pra resolver essas questões? Então é interessante saber também, que foi quando eu conheci, né, o trabalho da doutora Mônica, que foi nesse momento da minha vida. Eu falei, poxa, eu tô precisando de uma ajuda. Eu não sei do que, porque eu tô com um cansaço extremo, eu tô sem libido, o meu peso tá esquisito, tô me alimentando mal, o cabelo que cai, a unha que você sabe que não cresce mais, então assim, a pele que vai ficando sem humor, né? O seu humor? Que humor? Que humor? Que humor, né? Tipo, você pode assistir a maior comédia que você não nem ri de tanto que você tá. E aí você atrela tudo isso ao cansaço, simplesmente, né? O marido, coitado, onde é que tá o marido? Tem marido? Existe ainda o coitado do marido, né? Então, assim, a gente atrela tudo isso ao cansaço, mas a gente também, né, tava até conversando aqui nos bastidores que eu posso estar cansada o quanto for. Se eu estiver com os meus hormônios alinhados, eu vou estar bem-humorada, eu vou manter a minha vida sexual ativa, eu vou me alimentar bem, né? Então, a gente consegue essa manutenção do restante, mas se a gente não tem essa questão hormonal balanceada nesse momento, nossa, fica muito mais difícil. Eles não conseguem, você não tem também hormônio, o que acontece? Você não tem energia pra malhar. Aí se você não malha, aí você já fala, você já não tá malhando mesmo, também não vou comer jeito. Né? E aí parece que você começa a aí você fala assim, e aí eu também tô toda desarranjada aqui, também deixa o marido sem ver nada, né? Porque tá tão ruim, não tô me reconhecendo mais no meu corpo. Aí quando você começa a ver, você tá, nossa, eu tô 10 quilos acima do peso. Não voltei o meu peso, né? O neném já tá lá, grande, andando já. Aí você, gente, o meu peso, né? E eu, né? E aí você começa aquela busca novamente, né? E que o ideal é que não chegue esse momento. O ideal é que você tenha um acompanhamento, a mãe seja acompanhada também. A gente leva o bebê no pediatra e esquece da gente. Eu engordei 22 quilos na minha gestação. Claro que eu tive uma gestação em meio à pandemia, então isso também foi muito complexo, porque a gente retirou a atividade física, a alimentação foi pro saco, né? Porque você fala, poxa, como é que eu vou comer bem nesse nível de tensão? Ninguém sabia o que acontecia com o bebê ainda, mas dá um certo pavor, assim, quando você se vê nessa situação.
Voltando pro bebê agora um pouquinho, então voltando não, começando o bebê, porque a gente acabou focando na mãe, você falou da questão da mãe suplementar, que a suplementação também passa através do leite. Tem ali a introdução alimentar do bebê, que é feita. Eu suplemento o Otto, eu levei, né, em uma neuropediatra que faz toda essa parte de suplementação. Eu sinto a diferença de ter feito essa suplementação nele, mas pensando na alimentação do bebê, alimentos orgânicos, como a gente falou, e a mudança de panela. Isso é uma coisa interessante, né? A gente... Panela mesmo, tá, gente? Pra fazer comida. A gente pensa na praticidade, a gente quer tudo antiaderente, não é? Bastante alumínio. No vapor, né? Aquele Não plástico posso falar o de vapor. nome, mas aquele que faz rapidinho, que você joga bastante alumínio ali, bastante metal ali, que sai sem gordura, que é uma beleza, né? Então tudo isso, a gente tem que pensar que tudo que você esquenta o metal tóxico, você está passando tudo aquilo para comida. Tem inúmeros estudos que não provam mesmo que essa quantidade de metal que a gente está ingerindo e vem da panela, vem dos utensílios, né? O nosso ambiente ele é muito contaminado com metais tóxicos, né? Até comidas mesmo tem coisa. O peixe tem mercúrio, né? Tem a questão do alumínio, tem a questão, né, do agrotóxico, tem a questão, né, dos refinados, tudo isso. Quando a gente é um pacote só, não dá pra falar só de metal. Não dá pra falar só de. Exatamente, tem o pote que a gente guarda o ambiente a comida. O plástico dentro do freezer que vai pro micro-ondas, né? E que vai pra panela cheia de alumínio. Então, pensando na melhor qualidade de panela, assim, o vidro é uma coisa menos prática, e acaba quebrando e tal, e tem as panelas de aço cirúrgico, que é um investimento que vale, que é uma coisa que é pra vida toda, você vai usar todos os dias da sua vida, né? E a gente considera que se você faz uma comida todo dia naquela panela, você vai diminuir o nível de intoxicação da sua família como um todo. É lógico, você vai comer na rua, vai ter intoxicação, não vai ter jeito, vai ter metal, vai ter... E também vai ficar neurótico, vai ficar neurótico. Mas eu faço todo dia bem feito. Agora, às vezes, você investir em uma, duas panelas, que são aquelas que você faz com mais frequência os alimentos, né? Aquela que você prepara o ovo todo dia de manhã, né? Aquelas que você... Por exemplo, meus filhos comem muito uma panquequinha proteica de manhã, que eu faço com ovo, com aveia e tal. Essa panela é uma panela, é todo dia o café da manhã deles. É uma refeição por dia, todo dia, que eu tô garantindo que naquela ali não vai ter metal, não vai ter alumínio, não vai ter soltando um monte de coisa na comida deles, né? Bacana. Então, eu acho que até do cuidado que a gente vai preparar os alimentos nessa primeira infância também impacta o futuro dessa criança. Sim. E suplementar também a criança, né? Já com 7 dias você já começa a vitamina D, né? O ferro, uma coisa anemia nos 6 primeiros meses tem que ser avaliada, né? Então suplementar com ferro. Então tem algumas coisas que são necessárias já desde o início. E depois da introdução alimentar, é importante essa questão de você apresentar todas as texturas, né? Todos os tipos de alimento, né? O amargo, o azedo, o doce, né? O alimento mais mole, o alimento mais consistente, o bebê pegar na comida, isso é muito importante, porque se você não apresenta, a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece, né? A gente tem que se apresentar. Um bebezinho, você tem que apresentar a comida pra ele, né? E às vezes eu vejo muito isso assim, né? A mãe fala assim, eu não dou banana porque eu não gosto de banana, não suporto banana. Mas o seu filho não vai gostar de banana, que você não vai apresentar, né? Então, a gente deixa é importante essa exposição a todos os tipos de alimentos saudáveis e criar os hábitos desde o início, né? Meu filho não come carne, tá bom, faz um ovo nesse período em que ele não tá aceitando a carne. Porque a gente vê que a criança ela também vai mudando. Mas se você não introduz, se você não apresenta, se você não mostra... Se você não tenta mais de uma vez também. Exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, dei uma vez, não comeu, nunca mais dei. Então assim, você tem que repetir, a criança precisa entender, né? Que pelo menos alimento... 7 vezes. Exatamente, e intercaladas, não na sequência. Eu fiz uma introdução alimentar muito bem feita, no meu ponto de vista, com o Otto. Acho que isso foi muito valoroso. E graças a você, eu falo isso porque eu suplemento o Otto e eu dou ômega 3 pro Otto, né? E aí é muito interessante porque eu percebo que às vezes eu esqueço, claro, de dar o ômega 3 ali uma semana. E aí eu lembro de dar e falo, nossa senhora, preciso colocar, né, depois do almoço ou do jantar. E aí eu dou 2, 3 dias. É impressionante como eu vejo
um salto cognitivo dele em 2, 3 dias. Ele tava uma semana sem tomar, aí ele tomou, faz assim, eu falo, nossa, ele aprendeu uma nova habilidade. Opa, a fala dele ficou muito melhor. Então, assim, é interessante porque se você estiver atento a esses detalhes, você percebe o impacto que causa na vida. Imagine todo o resto que a gente tá Vitamina D fazendo. também. Eu vejo os meus filhos, às vezes eu esqueço de dar vitamina D pra eles. É muito, muito engraçado. Às vezes eu fico num período assim, nossa, essa semana acho que eu deixei no armário, na hora que eu fui pegar, não achei, não dei. Gente, nariz começa a correr. E a vitamina D, para todo mundo, né, também, ela precisa de outras vitaminas juntos para que a gente possa absorver. Sim, né? é importante assim, a suplementação da vitamina A, D, E e K, Juntas, né? A gente pode ver junta, num combinho, gotinha ou cápsula, tá legal? Avaliar por exames também. O ferro com a vitamina C também. Ferro. Não é à toa, tá, gente, que feijoada tem laranja. Né? Porque a gente fala assim, por que tem laranja na feijoada? Porque você tá comendo o ferro do feijão e já suplementa ali com a laranja. Você sabe que essa associação foi você que me falou, nunca tinha pensado, menina. A gente prefere a vitamina C e ferro, você não pensa, né? Mas a feijoada já tá dessa cultura aí, não é à toa, né? Exatamente. Colocaram uma laranjinha ali na feijoada. Opa, já sabia a avó, né? Põe a laranja junto. E assim, acho que essa é pra vida. Muita gente eu vejo que às vezes fala assim, não precisa suplementar, a criança come bem. Mas a gente adulto comendo bem, a gente não consegue ingerir a quantidade necessária de nutrientes no nosso dia a dia. Mas, Nath, eu vou te fazer até um parênteses aí. Existem algumas coisas que são, assim, meio lenda, sabe? De que se você come bem, você não precisa suplementar. Isso não existe, tá? O nosso solo tem características. Então, assim, selênio. Selênio é uma coisa que é um problema pra gente. A gente precisa comer. A gente tem uma coisa que é fácil, que é a castanha. Do Pará, que nem todo mundo tem acesso. Tem pessoas que têm até alergia, sim. Mas se você comer 2 castanhas do Pará por dia, você vai ter uma suplementação, pelo menos mínima, de selênio. É bom você dosar, dá pra gente dosar isso no sangue, mas assim, existem coisas que simplesmente não tem no nosso solo. Nosso solo tem magnésio. Tem que suplementar magnésio, não tem jeito. Durante a gestação, pós-gestação, não pra tem vida, jeito. né? Eu suplemento sempre. Pra vida. Então, assim, essa questão de comer bem, mesmo você comendo bem, eu suplemento. Né? Eu vivo disso, assim, né? Eu amo comer bem. Não é até que a Glória Maria tá como está, né? Não é? A bichinha faz aquela refeição de cápsulas e ó. Então, assim, tem gente que fala assim, mas eu não consigo tomar cápsula. Gente, faz injetável. Hoje tem a soroterapia que tá super, né, assim, atual, né? Que a gente sabe que a soroterapia, você sabe o que você está entregando. Você pula o tubo gastrointestinal, porque essa questão de cápsula é uma outra questão da desbiose intestinal. Às vezes você faz muita cápsula que não vai absorver. Eu até brinco, vai enriquecer só o cocô, né? Porque não vai absorver tudo aquilo, né? Então, às vezes, é necessário, dependendo do grau de desbiose intestinal, é importante, às vezes, você fazer mesmo na via venosa ou intramuscular, porque eu tenho pacientes que não vão simplesmente absorver aquela quantidade que você tá passando. Então, você pensa bem em alimento. Se você não consegue, às vezes, uma concentração dentro de um comprimido de determinada suplementação, você pensa o alimento. Exato. Que não é absorvido. Exatamente. Né? Dependendo do grau de inflamação que esse intestino tem, você não vai absorver. E eu falei um pouco disso porque eu vejo que, conhecidos, amigos, que você pergunta, né? Assim, você dá vitamina pra criança? Não. Mas e exame de sangue? Nunca fez? Imagina, coitado, tem 5 anos. Aí eu falo, mas gente, qual é o problema, né, de você levar? A pessoa fica com medo da criança sofrer com o exame de sangue, mas o benefício que ela vai ter se ela tiver com todas essas taxas, com todas as vitaminas em ordem, é sem tamanho. Gente, depois dessa história do cocô rico, eu adorei isso. Ó, eu queria dizer aqui pra vocês, e a doutora deixou isso bem claro, que tem o mundo ideal e tem o mundo real. Mas o nosso mundo real nunca é tarde pra gente tentar deixar ele o mais próximo possível desse mundo ideal. Pra que a gente se cuide, pra que a gente olhe pra gente, para que a volta do nosso bom humor, né, seja estabelecida, para que a nossa saúde, porque eu acho que tem muito isso também, que você como nutróloga trata, né? A saúde não é só ausência de doença. Opa! É assim, gente, eu tenho pacientes de todas as idades, né? A gente tá falando aqui da gestação, de ser mãe e tal. Mas, gente, não tem idade pra você ser saudável. Não? A gente tem que estar bem em todas as idades. Independente de problema pessoal, problema no trabalho. É importante que a gente esteja bem, que a gente se cuide, que o casal esteja bem. Não é cuidar só da gente, é do casamento, é do filho, é do ambiente como um todo. Se todo mundo puder estar envolvido nisso,
Isso é essencial pra gente estar bem, a gente se cuidar, né? A gente ter qualidade de vida. Muitas vezes a gente até percebe uma pessoa mais velha que ela fala, nossa, eu já tô melhor com 60 do que eu tava com 30, do que eu tava com 40. Mas você não tá com 60, né? Mas tô com 43, viu? E eu me sinto melhor, é muito louco isso. Interessante Eu demais. me sinto melhor. Quando a gente tá mais novo, a energia parece que ela vem mais natural, né? Isso. Assim, porque você tem um metabolismo melhor, né? Seus hormônios, teoricamente, né? Se você faz um mínimo ali, né? De seguir uma alimentação, né? Adequada, naturalmente você tá melhor. E muita gente fala isso, nossa, mas eu saía antes, no dia seguinte ia trabalhar, ia pra faculdade, hoje eu não consigo. Hoje eu até consigo mais do que eu conseguia 10 anos atrás. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou aprender tudo direitinho. Vou lá, soroterapia, o que mais? Várias vitaminas, vou suplementar e eu conto pra vocês se eu consigo, ficar melhor no dia seguinte. Depois porque ainda não cheguei nesse ponto, mas eu quero chegar. Viu? E tem isso do mundo real, do mundo ideal, que a gente consiga equilibrar, mas que a gente busque sempre o nosso melhor momento no hoje, né? No que eu posso fazer para que cada vez mais fique leve viver, né? E não o contrário, poxa, vou ficar me entupindo de remédios, se eu posso tomar vitaminas, é diferente. E não é só isso, atividade física, tudo, né? Pensar em tudo, é dormir bem, né? A gente não falou da higiene do sono, mas é uma coisa também que é muito importante, que a gente tem que colocar aqui, que faz parte, porque à noite a gente produz muita coisa, gente. Muita coisa. Então, uma noite bem dormida é fundamental para uma qualidade de vida. Atividade física, suplementação, alimentação adequada. Água, né? Hidratar, né? E também meditar, sabe? Cuidar também da mente, tudo isso. Fazer alguma coisa ali para sua válvula de escape. Ter também hobbies. É isso. Obrigada, foi um prazer ter você aqui comigo. Que acabou. Mas a gente volta. Obrigada a você, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. E vou convidar você, né? Compartilhe se você gostou, curta aqui, se inscreva no canal e a gente segue com o nosso Fralda Justa. O que não pode é a gente ficar na fralda justa, mas que os nossos filhos, com o passar do tempo, vão perdendo o tamanho da fralda, esse é o esperado.